Hoje, a gente não vai apresentar uma pessoa, mas sim um país. Ou melhor, o quinto maior do mundo, com seus 213 milhões de habitantes, suas metrópoles gigantescas e com sua natureza exuberante. Quer saber de quem eu tô falando? Então, roda a vinheta. Hoje estamos na Praça Brasil, em Itaquera, zona leste de São Paulo. E já vamos deixar uma coisa bem objetiva aqui. O Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. E os seus povos originários foram dizimados, tanto por ações diretas quanto por doenças que os colonizadores trouxeram. Para você ter uma noção, era cerca de 1.500 povos e 1.200 línguas, e hoje restam cerca de 300 povos e só 180 línguas. A ideia da colonização portuguesa era somente tirar toda a riqueza desse território e não criar uma nação ou uma população, nossa, que vai dar super certo. Tanto que no começo eles escravizavam somente a população originária daqui. Mas com o boom da cana-de-açúcar e a produção do açúcar para ser exportado para os países europeus, fez com que Portugal pensasse, tá, como a gente pode expandir ainda mais a nossa mão de obra e lucrar mais? A solução foi escravizar as populações do continente africano. Mas o que ficou disso, além de todas as agruras sociais, é a riqueza que essas culturas trouxeram para o Brasil. Tanto que a nossa língua, a nossa forma de falar, a nossa comida, a nossa cultura tem muitas raízes indígenas e do continente africano. E uma das formas de enriquecimento da elite desse território que não era nem chamado de Brasil era o tráfico de pessoas escravizadas. Rolava muito dinheiro, porque depois que os senhores de escravos compravam a população, a forma de manutenção ali era muito barata, porque eles só davam um pouco de água, um pouco de pão e um pedaço de pano, para eles não morrerem e a economia da elite não ser jogada fora. Mas a elite não era boba, eles sabiam que podia haver revoluções, uma revolta popular da população escravizada. E foi isso que fez com que criasse a ideia da polícia, para garantir uma sociedade higienizada e as pessoas sempre mansas e a segurança da elite garantida. E só foi no final de 1800, chegando em 1900, que o tráfico e a escravização de pessoas do continente africano foi proibida. Depois disso, essa população que antes era escravizada se tornou aquela que pode ser descartada, porque nada foi garantido para essa população. Por que o Brasil não se dividiu em vários países igual a América Espanhola? Existem vários motivos para isso e um deles é a delimitação de onde eles iam explorar os minérios. O Brasil e Portugal queriam dominar aonde tinha prata, que era território da América Espanhola, e os espanhóis também queriam dominar o território português ali, que é o Brasil, por causa do ouro. Então eles falaram, não, vamos dividir certinho esse bagulho aqui para não dar ruim para ninguém. Segundo, terra, território é poder e influência. E terceiro, a família real portuguesa fugiu de Portugal porque Napoleão estava invadindo o bagulho tudo. E com isso, a elite decidiu criar um governo central para evitar o caos social e as possibilidades de revolução. E também para eles continuarem mantendo o poder sobre esse território, lucrando com a escravidão e mantendo a unidade da ideia de nação centralizada no imperador. Mas esse nascimento, mesmo de forma controversa, fez com que a gente tenha esse país com proporções tão gigantescas. Para você ter uma ideia, o ponto mais ao norte do Brasil, que fica em Roraima, fica mais perto do Canadá do que o ponto mais ao sul do Brasil, que fica no Rio Grande do Sul. Do mesmo jeito que o ponto mais ao leste do Brasil fica mais perto do continente africano do que o ponto mais ao oeste do Brasil, que fica no Acre. É tão distante essas extremidades que é mais fácil de você ir para outro país do que aqui dentro mesmo. Além das imensas dimensões geográficas, o Brasil também é lar de imensas metrópoles como o Rio de Janeiro e São Paulo, cada uma com milhões de habitantes. Também não podemos deixar de falar da natureza magnífica que temos no nosso país, que apesar de ameaçada pelo desmatamento, fruto do agronegócio, segue resistindo aos trancos e barrancos, mesmo que com mudanças drásticas causadas à fauna e à flora.
O Brasil, em um só país, consegue reunir a biodiversidade de um continente inteiro. Temos a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, o rio Amazonas, o maior rio do mundo em volume de água, o Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, e o Pantanal, com a maior área úmida do planeta. O Brasil também foi construído por mãos imigrantes, mesmo as que vieram para substituir a mão de obra escravizada e, de certa forma, para embranquecer a população. Mas o feito, na verdade, foi exatamente o oposto. Esses diversos povos é que acabaram se empretecendo ou se indigenando quando chegaram aqui. E hoje tentamos ser esse país. Não somos ainda uma nação, temos que lutar por direitos básicos e ainda pela aplicação deles. Mas olha só nossa cultura, a diversidade. Olha nossas famílias. Olha a nossa etnia, parça. A gente é único no mundo. Viva o Brasil e que se exploda o vira-latismo.